Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem, assim como eu também estou. Como também espero que essa quarentena que nos foi imposta pelo Covid-19 acabe logo e que possamos estar juntos e conversarmos pessoalmente. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre duas estátuas que são mencionadas no livro de Daniel. Este é um livro fascinante, escrito na remota antiguidade, com muitas informações interessantes a respeito daquela época, mas também relevantes para os nossos dias, para a nossa vida hoje. Espero que vocês gostem. Em 1998, foi lançado um filme chamado American History X, que em português foi traduzido para A Outra História Americana, estrelado por Edward Norton, que tinha como personagem um indivíduo chamado Derek, que era um líder de um movimento neonazista extremamente violento, extremamente preconceituoso. Eventualmente ele matou 2 negros, acabou sendo preso e aí começa a história do filme. Mas a primeira cena do filme é uma cena erótica diante de uma bandeira nazista com a suástica. E é muito impressionante ver que logo no começo do filme a imagem, o simbolismo é ressaltado. Esse personagem tem a suástica proeminentemente tatuada no seu peito, uma imagem muito impressionante. Movimentos desse tipo têm surgido em vários locais, em vários países, eles continuam sendo extremamente preconceituosos, xenofóbicos, violentos, cruéis, e é uma realidade que assusta o mundo. Mas não é algo recente, obviamente. O uso de símbolo por razões impróprias, indevidas, para dizer o mínimo, como também o uso de símbolos para expressar valores elevados e nobres, é algo que vem desde a remota antiguidade. E sempre houve também uma grande preocupação na seleção de símbolos, porque esses símbolos representam ideias, e ideias são duras de morrer quando são preservadas em seus símbolos. De modo que cultivar um símbolo é cultivar uma ideia, e matar um símbolo é também, de algum modo, sufocar uma ideia. É extremamente importante ter em mente que quando uma pessoa presta reverência a um símbolo, ela reforça a sua disposição de agir em conformidade com os valores que esse símbolo representa. Esse tema é tão preocupante que países do mundo inteiro têm criado leis para coibir o uso de símbolos que possam promover comportamentos nefastos para a sociedade. O Brasil não é exceção. A Lei 7.716, por exemplo, ela diz o seguinte: fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou agamada para fins de divulgação do nazismo é proibido, e a pena é de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa. O livro de Daniel contém muitos símbolos, e no capítulo 3 há o relato de um episódio que tem num simbolismo, num símbolo específico, o seu tema principal. O relato começa com as seguintes palavras: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Considerando que o côvado tinha pouco menos de meio metro, uma estátua de 60 côvados equivale a uma estátua de 30 metros de altura, aproximadamente. E o relato continua, que o rei Nabucodonosor levantou essa estátua,
na planície de Dura, na província de Babilônia. E o relato continua: então eles se reuniram para a consagração daquela estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado, e eles estavam em pé diante dessa imagem. E o arauto apregoava em alta voz, dizendo: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem aqui levantado. Agora, pois, se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. A cena é momentosa. Diante dessa estátua imensa de ouro, todos os líderes, todos os oficiais do Império Babilônico se reuniam. Os chefes locais, os príncipes das províncias, dos vários territórios que constituíam esse império vasto, e eles deveriam, diante da estátua, curvar-se. O ato era público, todos estavam sendo observados por todos. A pressão social devia ser enorme. E, contudo, a história diz que 3 judeus, cativos trazidos por Nabucodonosor lá da terra da Judéia, 3 homens apenas, ficaram de pé, enquanto toda a multidão se dobrava de joelhos diante da estátua. Esses 3 recusaram-se a curvar-se. Logo, alguns oportunistas bajuladores procuraram o rei e contaram que havia 3 indivíduos que estavam desobedecendo a ordem. E o rei Nabucodonosor os chamou à sua presença. O texto do livro de Daniel diz assim, que nesse momento Nabucodonosor dirigiu-se a eles e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses e nem adorais a estátua de ouro que eu levantei? Agora, pois, continuou o rei severamente, se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. A resposta daqueles 3 jovens hebreus, contudo, foi a menos esperada de todas. Uma resposta surpreendente. E eles disseram ao rei: nós não necessitamos de te responder sobre este negócio. Fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. No Museu Britânico existe uma coleção de tabletes escritos em cuneiforme, contendo as crônicas de Babilônia, inclusive as crônicas do rei Nabucodonosor. E nós sabemos, com base nesses relatos históricos, que o reino de Nabucodonosor, o reinado de Nabucodonosor, não foi tão pacífico. Ele enfrentou revoltas e certamente ele estava empenhado em fazer o que fosse possível para conter essas revoltas. Submeter-se à adoração da estátua, obrigar todos os oficiais de todo o império a vir para essa cerimônia era algo muito importante para manter o seu domínio e manter a coesão do seu poder. Um desses tabletes, por exemplo, diz o seguinte, que no 10º ano o rei de Acade estava em sua própria terra. E desde o mês de Kislev até o mês de Tebete, houve rebelião em Acade. Com os braços, ele, o rei, matou muitos do seu próprio exército. Sua própria mão capturou o seu inimigo.
Mas curvar-se diante daquela estátua era prestar homenagem, era fazer um juramento de fidelidade, era a expressão de adesão aos valores de Babilônia, aos princípios que regiam aquele reino, às crenças, a sua visão de mundo. E os 3 jovens hebreus certamente não podiam, em sã consciência, compactuar com aquilo. E colocando a sua vida em risco, eles disseram: nós não nos encurvaremos. Essa, de fato, é uma reação admirável, surpreendente. De onde esses 3 jovens, morando numa terra estrangeira, diante de uma multidão de testemunhas e com a vida em risco, de onde eles conseguiram tirar força moral para resistir a essa tamanha prova? O que é interessante é que essa história dessa estátua inteira de ouro, ela vem logo depois do relato de uma outra estátua, que não era totalmente de ouro, mas tinha partes de metais distintos. E é a respeito dessa estátua que nós vamos ler um pouquinho agora no livro de Daniel. A história dessa segunda estátua é relatada no capítulo 2 do livro de Daniel. Ali é dito que, numa certa noite, o rei Nabucodonosor teve um sonho. E quando acordou, ele estava impressionado com o sonho, muito impressionado, mas não se lembrava dele. Então ele recorreu aos seus assistentes imediatos, os sábios, os adivinhos, os astrólogos, convocou de todas as partes do reino esses homens que sempre o orientaram nas suas decisões, para que eles dissessem ao rei qual era esse importante sonho que ele havia tido. Os sábios vieram, mas eram incapazes de adivinhar. E o rei exigia deles tanto o sonho como a sua interpretação. Eles, muito astutamente, disseram ao rei: conta-nos o sonho e nós daremos a interpretação. Porque, óbvio, uma interpretação você pode inventar, mas adivinhar um sonho, isso é algo que eles próprios reconheceram é impossível a qualquer ser humano. E o rei, indignado, disse para eles: se vocês não resolverem essa questão, me disserem o sonho e a sua interpretação, serão todos executados. E como eles não conseguiram resolver a questão, a ordem de execução saiu. E a ordem era para matar todos os sábios do reino. E entre esses sábios encontrava-se também Daniel. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abed-nego eram todos príncipes que haviam sido trazidos de Jerusalém como cativos por Nabucodonosor para servirem como escravos no seu reino. E Daniel foi um dos que foram procurados para também ele ser executado por não ter ajudado o rei. Daniel aparentemente não estava sabendo da história e ele pede tempo para o oficial que veio executar a ordem, e esse oficial concedeu esse tempo, e ele reuniu-se com os seus 3 amigos, orou com eles, para que Deus, diz o relato, revelasse para o rei o sonho e desse modo poupasse a vida de tanta gente. O relato continua dizendo que naquela noite Daniel teve o mesmo sonho que Nabucodonosor havia tido. E na manhã seguinte, mais do que rapidamente, ele vai ao palácio para relatar ao rei o que o rei queria saber. E ali no palácio, diante do rei, suas primeiras palavras foram: o que o rei requer, nenhum sábio é capaz de satisfazer. Mas há um Deus no céu que pode. E ele revelou para o rei o que vai acontecer. E Daniel começa então, perante Nabucodonosor, a descrever o sonho que ele havia tido.
Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. A cabeça daquela estátua, disse Daniel, era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata. O seu ventre e as suas coxas eram de bronze, as pernas de ferro, e os seus pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Observem que essa segunda estátua não é toda de ouro, mas ela tem partes, cada uma delas de um metal diferente. Então Daniel disse: este é o sonho e também sua interpretação diremos na presença do rei. E creio eu que ele continuou agora com um tom solene e disse: tu, ó rei, és a cabeça de ouro. É bem possível que Nabucodonosor tenha se sentido envaidecido por, dentre todos os metais, ele ter sido representado pelo mais precioso de todos. Ele era a cabeça de ouro. Mas a sua vaidade e contentamento deve ter se esfriado rapidamente. Porque Daniel continuou dizendo que o reino de Nabucodonosor não duraria para sempre. Ele disse: e depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. E ele estava se referindo ao peito de prata da estátua. E esse segundo reino também não duraria para sempre. Daniel continua dizendo de um terceiro reino, de bronze, o qual dominaria sobre toda a terra. E haveria ainda um quarto reino, forte como ferro. E depois dele não haveria um reino uno, mas seria um reino dividido. Daniel diz ao rei: e quanto ao que viste dos pés, dos dedos, em parte de barro, em parte de ferro, isso será um reino dividido. O que Daniel está dizendo, portanto, é que a estátua representa a história da humanidade naquela região do mundo, a sucessão de reinos que dominariam aquele vasto território. Portanto, nós temos o anúncio de acontecimentos futuros. Se isso merece crédito ou não, é uma questão simples de resolver. Basta comparar o que Daniel falou com a história, porque nós temos uma vantagem. Levamos vantagem sobre Nabucodonosor, porque ele estava recebendo essa informação de Daniel e tinha o futuro desconhecido pela frente. Ele não tinha como saber se aquilo era verdade ou se era uma invenção. Mas nós temos a vantagem de poder olhar para trás e saber se de fato o que Daniel anunciou aconteceu ou não, se merece crédito ou descrédito. Quando comparamos as predições de Daniel com a linha da história, as coincidências são espantosas. Daniel disse que a cabeça de ouro representava Babilônia, mas que depois de Babilônia viria um outro reino, mais fraco. Quando olhamos para a história, sabemos que aquela região do mundo foi dominada, embora por um tempo muito curto, pela Média. E depois da Média veio o Império Persa. Contudo, Daniel faz diversas referências a esses dois reinos como sendo uma única unidade política. Em Daniel capítulo 6, verso 15, por exemplo, ele diz assim: é lei dos medos e persas que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Portanto, o segundo reino, a segunda fase da estátua, ela representa essa unidade política que nós chamamos de Medo-Pérsia. O Império Persa, eventualmente, caiu sob o avassalador poder dos gregos
sob a liderança do macedônio Alexandre o Grande, formando assim a terceira fase da história de controle dessa região do mundo, representada na estátua pelos quadris de bronze. As pernas de ferro da estátua representam o quarto reino que teria domínio sobre toda aquela região do mundo. Quando a Grécia perdeu seu poder, Roma o assumiu e passou a controlar politicamente, territorialmente toda aquela região. O Império Romano teve duas fases distintas que pode-se dizer que iniciou-se no ano 168 a.C. e foi até 476 aproximadamente, quando o Império Romano Ocidental ruiu, mas uma sede desse império estabeleceu-se na cidade de Bizâncio, em Constantinopla, e a partir de meados do século V até o ano 1453, esse reino, esse Império Romano Oriental, exerceu uma certa influência, uma grande influência naquela região do mundo. E nesse ano, meados do 15º século da nossa era, Constantinopla caiu para os turcos e aí então encerrou-se essa fase que é representada na estátua pelas pernas de ferro. A interpretação que Daniel dá para essa visão da estátua é particularmente impressionante quando ele trata dessa quinta fase da história. A quinta parte é formada pelos pés, composta por seus dedos, partes de barro e partes de ferro, e em parte de barro, que fazem o pé e os dedos da estátua. Porque pela lógica, se o primeiro reino ele controlou toda aquela região, Babilônia, se a segunda fase, Medo-Pérsia, controlou toda aquela região de maneira unida, era um império coeso que dominou toda a área. Se a terceira etapa da história, representada pelos quadris do bronze, a Grécia, também foi um império com controle centralizado e que dominou aquela região toda. Se o quarto reino também foi uno, o Império Romano, tendo um controle central, dominando toda aquela região, era de se supor, pela lógica humana, que a quinta fase da história teria as mesmas características de um império centralizado, controlando as diversas nações do Mediterrâneo Oriental. Contudo, Daniel diz que os pés da estátua, em parte de barro e em parte de ferro, representam a quinta fase que seria caracterizada por reinos divididos. Reinos, alguns fortes como o ferro e outros fracos como o barro. E quando nós olhamos para a história, é surpreendente ver que quando o Império Romano se esfacelou, de fato ele foi substituído não mais por um império de grande poder, com um vasto território e controle centralizado, mas foi substituído por reinos segmentados, vários reinos que disputavam entre si aqueles territórios, que se substituíam e que eventualmente formaram o mundo que nós temos hoje, né? A Europa com as suas diversas nações, o Oriente Médio com as suas diversas nações e também as nações que surgiram, o Novo Mundo, as Américas, que são herdeiros dessa divisão cultural e territorial e política do Império Romano. São tantas as coincidências entre essa predição de Daniel e a história como de fato ocorreu, que muitos historiadores chegam a dizer, bem, Daniel deve ter escrito isso após os fatos. Ou ele estava descrevendo acontecimentos dos seus dias, ou acontecimentos que estavam no passado e ele estava apenas reproduzindo relatos que já tinha ouvido. Portanto, é muito importante nós tentarmos datar
quando Daniel teria escrito essa predição. Quando é que esse sonho foi colocado no papel? Quando ele foi... No Evangelho de Mateus, por exemplo, Jesus disse: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Ele está aqui citando palavras literais do livro de Daniel. Quando, a partir de 1947, foram descobertos os manuscritos do Mar Morto, constatou-se que praticamente todos os livros da Bíblia tinham cópias entre esses pergaminhos. Um dos livros bíblicos que mais cópias tinha era o livro de Daniel. Nada menos do que 8 cópias, embora fragmentárias, é verdade, 8 cópias de Daniel foram encontradas entre os manuscritos do Mar Morto. Os escritos do Mar Morto têm sido datados paleograficamente ou por carbono 14, e é interessante notar que os textos de Daniel, eles são datados de pelo menos meados do 2º século antes de Cristo. Mas o fato de que havia 8 cópias, no mínimo, desses livros nessa comunidade, significa que as pessoas que os guardaram, que os esconderam nas cavernas, tinham um grande apreço pelo livro de Daniel. Certamente esse livro era reconhecido como autoritativo, como inspirado por Deus, talvez. Porque um livro, nessa época, não ganhava tanto prestígio rapidamente. Se nós temos uma cópia de meados do 2º século antes de Cristo, significa que Daniel foi escrito muito tempo antes disso, para ganhar tal prestígio nessa época da história da humanidade. E essas datas são cientificamente provadas, são datas seguras, inquestionadas pela comunidade acadêmica, pela comunidade científica. Mesmo os pesquisadores mais conservadores admitem que Daniel já existia de maneira consolidada no 2º século antes de Cristo. Uma dessas mais renomadas autoridades é o Dr. Frank Moore Cross, da Harvard University, que foi um dos primeiros a estudar os manuscritos do Mar Morto, a traduzi-los, a trabalhar com eles. E referindo-se a uma das cópias de Daniel que ele estudou, ele disse: uma cópia de Daniel está inscrita na escrita do final do século II a.C. Esse aclamado orientalista, epigrafista, linguista, não teve dúvida que paleograficamente aquele escrito de Daniel pertencia ao 2º século antes de Cristo. O livro de Daniel era não apenas citado por Jesus no 1º século e guardado em muitas cópias pelos habitantes da região de Qumran, mas ele também foi citado pelo historiador judeu do 1º século, Flávio Josefos, que em certo momento, em um dos seus livros, Antiguidades dos Judeus, no volume 10, ele diz o seguinte: havia um certo cativo que veio da Judéia, um judeu de nascimento, mas que foi levado por Nabucodonosor quando destruiu Jerusalém, cujo nome era Daniel, um homem sábio e com muita sagacidade em descobrir o que era impossível para outros. Mas essas são datas muito prudentes, muito conservadoras. O fato é que existem evidências que sugerem uma data muito mais recuada para a produção do livro de Daniel. O próprio Josefos faz uma referência muito interessante que liga o livro de Daniel a Alexandre o Grande. Segundo ele, quando Alexandre estava conquistando aquela região do mundo, ele solicitou aos líderes de Jerusalém provisões para o seu exército. Essas provisões foram negadas. Indignado, Alexandre teria marchado contra Jerusalém, mas foi recebido por uma respeitosa comitiva de sacerdotes. Esses estudiosos sacerdotes teriam mostrado para Alexandre o Grande o livro de Daniel e explicado para ele as profecias a respeito
da história daquela região do mundo. E Flavius Joséphus registra o seguinte: e quando o livro de Daniel foi mostrado a ele, Alexandre o Grande, onde Daniel declara que alguém dos gregos destruiria o império dos persas, ele, Alexandre, supôs que ele próprio era a pessoa indicada na profecia. Ao dizer que Alexandre o Grande teve contato com o livro de Daniel, isso implica em dizer que esse livro já existia em 332 a.C., meados do quarto século, portanto, e que nessa época ele já era estudado pelos sacerdotes de Jerusalém, já era aceito como um livro autoritativo e inspirado por Deus. Como explicar o fato de que Daniel esboça a história com tantos séculos de antecedência e com tanta precisão? Para ele não havia dúvida. No capítulo 2 do seu livro, ele registra: há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O livro de Daniel, portanto, não é apenas um esboço da história da humanidade naquela região do mundo, como é também uma predição sobre acontecimentos escatológicos, acontecimentos dos últimos dias. Significativamente, o sonho da estátua não termina com os pés em parte de ferro e em parte de barro, representando o período posterior ao Império Romano, a divisão que constitui o mundo praticamente em que vivemos hoje. No sonho, quando o rei estava vendo aquela imensa estátua, uma pedra foi lançada, sem mão, e ela bateu nos pés da estátua e a destruiu totalmente, formando um grande monte. E Daniel deu a interpretação também do que significa essa pedra que viria no final da história da humanidade. Concluindo a explicação, a interpretação que Daniel deu ao rei Nabucodonosor, ele disse: nos dias desses reis, isto é, nos dias dos pés em parte de ferro e em parte de barro, representando a divisão das nações que resultaram da queda do Império Romano. Nos dias desses reis, nos nossos dias, portanto, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Esta profecia de Daniel e várias outras semelhantes das escrituras hebraicas constituíam o arcabouço teológico do primeiro século, da época de Jesus e dos seus apóstolos. Era essa a esperança que movia o coração das pessoas naquela época. Era a esperança messiânica, a esperança de um reino libertador. O próprio Jesus falou várias vezes desse reino prometido. Isso era parte central nos seus ensinamentos. Certa vez, quando Jesus foi interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, o Evangelho de Lucas registra a resposta de Jesus. Disse ele: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. É muito interessante ouvir Jesus dizer que o reino já havia chegado e que ele era o Messias prometido. O reino era presente, mas não visível como muitos o esperavam. Não era um reino de poder militar ou político. Era um reino de amor e que acontecia no coração das pessoas. Ele disse: o reino de Deus é semelhante ao semeador que saiu a semear,
que jogou sementes aqui e ali elas germinaram, floresceram, deram frutos, mas jogou também sementes ali e elas foram rejeitadas, nada produziram. O reino de Deus, disse ele, é semelhante ao fermento, que mistura-se com a massa e aos poucos vai crescendo. Ele fala do reino de Deus em termos de um reino de conquista do coração humano, de adesão voluntária, de convite para uma transformação de vida, de rejeição de valores errados, maléficos com os seus símbolos e aceitação de valores elevados com os seus respectivos símbolos. Jesus fala do reino em termos de camaradagem, de bondade, de misericórdia, de perdão, de inclusão, de paz entre os homens. Mas Jesus fala também de uma segunda fase de estabelecimento do reino de Deus. Essa uma fase vertical, que se assemelha àquela pedra que bateu nos pés da estátua, destruindo-a totalmente e formando um grande montão. Uma pedra que formou um reino que não seria passageiro como o reino dos homens, mas seria um reino para sempre. O Evangelho de Mateus, capítulo 25, registra essa referência a esse reino vindouro. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. A esperança em um reino vindouro, instaurado por Deus e eterno, era central nos ensinamentos de Jesus. Os seus discípulos acataram essa mensagem, pregaram-na para o mundo de então, e ela aparece refletida nos escritos do Novo Testamento com muita frequência. Lá no final do Novo Testamento, no livro do Apocalipse, o apóstolo João registra essas palavras tão significativas e tão inspiradoras, falando dessa esperança do reino vindouro. Ele diz: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, e nem pranto, e nem clamor, e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Duas estátuas, dois símbolos, duas percepções do que seja a existência humana totalmente diferentes. Com muita frequência nós somos como Nabucodonosor. Construímos a nossa vida como se ela fosse uma estátua inteirinha de ouro e como se ela fosse durar para sempre. Esse é, convenhamos, um projeto de vida fadado ao fracasso. Segundo Daniel, Deus tem planos diferentes. Planos que não fracassarão, mas que serão, eles sim, eternos. E o plano inclui recriar esse mundo. Fundar aqui novamente o reino de Deus. O mesmo Deus que criou o mundo perfeito, recriá-lo perfeitamente. Uma vida de paz, de harmonia, onde não haverá mais tristeza, nem angústia, nem ansiedade, nem lágrimas e nem a morte. Parece bom demais para ser verdade. Mas essa esperança é fundada em uma predição. Uma predição que quase em sua totalidade se cumpriu exatamente até os dias de hoje. Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma, divisão do Império Romano, a única coisa que falta acontecer é a pedra verticalmente lançada
fazendo dessa história humana de mazelas e lágrimas o monturão, e em seu lugar estabelecer um reino de amor, de paz, de harmonia. Esta mensagem do livro de Daniel, esta mensagem de Jesus e seus apóstolos, essa tem sido a esperança da igreja cristã ao longo dos séculos. Esta esperança que tem, de algum modo, acalentado meu coração e espero que tenha acalentado de vocês também. Um forte abraço a todos e um ótimo final de quarentena.